O crime parece compensar em São Tomé e Príncipe. A prova disso é que temos políticos que já não se escondem, perderam a compostura e abertamente assumem o seu estatuto de criminosos. Quando um político não reconhece a legalidade e a legitimidade do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal de Justiça do seu país, então ele também está implicitamente a negar a legitimidade da Assembleia Nacional e, consequentemente, do Governo da República. Quando o mesmo político viola de forma flagrante e intencional a lei de partidos políticos, então esse político pretende que vigore a lei da selva, que satisfaçam simplesmente os seus interesses pessoais e económicos. Esse político considera-se estar acima da lei e também se considera superior aos demais cidadãos. Analisemos alguns prováveis cenários se a mesma situação ocorresse noutros países. Imaginem que o anterior presidente da China e do Partido Comunista Chinês decidisse abandonar o país e fixar residência na Índia e que a partir desse país ele se declarasse de novo presidente do Partido Comunista Chinês através da realização de um congresso extraordinário, ignorando totalmente as leis vigentes do seu país e as decisões supremas dos tribunais. Certamente que todos diriam que no mínimo ele estaria louco, porque seria garantido que ele teria um mandato de captura internacional, seria capturado e condenado por traição à pátria e certamente fuzilado. O mesmo aconteceria se esse dirigente político fosse de nacionalidade cubana, norte-coreana, russa, marroquina, egípcia, saudita ou iraniana. Entretanto, se o mesmo dirigente fosse americano, francês, inglês, japonês ou português, certamente que também teria uma queixa-crime, um mandato de captura internacional, seria julgado e condenado por violação da lei de partidos políticos e por outros tantos crimes como os da usurpação de poderes e de angariação fraudulenta de fundos para fins político-eleitorais. Em São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada abandonou voluntariamente a direção do partido ADI em 2018 e também abandonou o país, fixando residência no estrangeiro. Em 2019, os militantes da ADI elegeram novos corpos sociais cujo processo foi validado pelo Tribunal Constitucional. A partir desse momento, as únicas formas legais que Patrício Trovoada possui para regressar à presidência da ADI é concorrendo nas futuras eleições desse partido. Ao invés disso, esse decidiu não reconhecer a decisão do Tribunal Constitucional e, em total violação da lei de partidos políticos, realizou falsas eleições para se autolegitimar no cargo de presidente da ADI. Patrício Trovoada revelou total desprezo pelas leis da República e colocou-se acima delas, agindo como um vulgar criminoso, usurpou funções de líder de um partido com assento parlamentar. Os líderes partidários devem dar exemplo de cidadania e, como tal, tenham o dever de residir no país e de se sujeitarem às leis e às instituições da República. Mas, infelizmente, esse não é o caso de Patrício Trovoada, que já demonstrou por variadíssimas vezes que não respeita e muito menos valoriza a cidadania são-tomense. Para ele, a cidadania são-tomense deve estar simplesmente ao seu serviço e satisfazer os seus interesses pessoais. As provas dos crimes de Patrício Trovoada com a usurpação de funções estão espalhadas nas redes sociais e em variadíssimas páginas da comunicação social.
Dessa forma, qualquer cidadão, grupo de cidadãos ou instituições podem apresentar queixa-crime contra Patrício Trovoada. E essa queixa pode ser apresentada em São Tomé e Príncipe, em Portugal, no Gabão, no Mali e em todos os outros países onde ele possua residência. Com o aproximar das eleições presidenciais e legislativas, Patrício Trovoada acabará por cometer outros crimes, como o de angariação de fundos para financiar as suas ambições políticas, usando para o efeito as fraudulentas funções de presidente da ADI. Além disso, ele também pretende condicionar o funcionamento e o desempenho político da direção legítima da ADI, confundindo os habituais credores e aliados internacionais desse partido político. Nesse contexto, torna-se necessária e urgente que a direção legítima do partido ADI, os órgãos de poder político e judicial, tomem medidas para pôr fim a essa prática criminosa que tem vindo a desacreditar a imagem do país e particularmente da classe política são-tomense. A autoridade do Estado está a ser posta em causa de forma aberta e assumida por Patrício Trovoada. A inação só servirá para que se vinque a ideia de que o crime compensa em São Tomé e Príncipe. E são essas as lições que, infelizmente, os jovens têm vindo a receber. Também se tem vindo a constatar que alguns quadros são-tomenses residentes em Portugal e no Reino Unido têm vindo a apoiar as ações criminosas de Patrício Trovoada através dos seus posts nas redes sociais e de comentários em programas de rádios e de televisões. Os bons exemplos deveriam vir da diáspora, mas infelizmente a diáspora pouco tem contribuído para o efeito. É preciso esclarecer aos são-tomenses que esses quadros agem dessa forma por mero interesse e oportunismo financeiro e de promoção socioprofissional. Nas redes sociais eles são vulgarmente chamados de lambibotas, tacheiros, traidores da pátria e de paus mandados. Também torna-se necessário acrescentar que todos os cúmplices de Patrício Trovoada que em São Tomé e Príncipe ajudam-no a manter essa embustice criminosa são igualmente criminosos aos olhos da lei. São Tomé e Príncipe não pode dar-se mais ao luxo de ter à solta políticos criminosos, corruptos e fascistas que já deram provas suficientes de nada terem a oferecer ao país. Brevemente, de República das Bananas, São Tomé e Príncipe poderá vir a ser considerada de República criminosa. Para a elaboração deste vídeo, o Zé Povinho solicitou um parecer jurídico específico nesse contexto e para o bem da nação, seria bom que os apoiantes das ações criminosas de Patrício Trovoada apresentassem pareceres jurídicos credíveis que pudessem ajudar a promover um debate sério e esclarecedor sobre o assunto. Caso não o façam, sugerimos-lhes que se abstenham de comentários inflamados, insultuosos, obstinados e ignorantes nas redes sociais. Não percam o vosso precioso tempo com fantasias dubaiescas e patriciescas, porque isso é carnavalesco.